Olá, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a desenhar um olho. Sim, iremos iniciar essa nova série agora de desenho aqui no canal. Eu espero muito que vocês gostem. Já tem série de pintura aqui, tá? Como pintar olho, boca, cabelo, tudo com aquarela. Eu vou deixar aqui embaixo um dos vídeos e vocês vão engatando, caso vocês não tenham visto ainda. Mas vocês me pediam muito, muito mesmo pra eu iniciar uma série de desenho. Então eu finalmente trouxe aqui. Eu não iniciei antes porque eu acho que eu não tenho totalmente domínio de desenho. Então eu vim ensinar realmente aqui o que eu faço. Então eu deixo sempre claro que também não é a única forma, não é tipo a forma correta, não que seja correta, mas acho que cada uma pessoa faz de um jeito, e caso o meu jeito ajude vocês, ótimo, perfeito, maravilhoso. E vocês me pediam muito, porque eu também comecei um Reels, uma série de Reels lá no meu Instagram, quem não viu, vai lá, me segue lá no Instagram, e eu comecei uma série de 15 segundos ensinando a desenhar a boca, nariz, enfim, e vocês pediam vídeos maiores, então cá estamos nós com um vídeo maior, e eu vou começar essa série de desenho aqui pra vocês também, né, porque assim, eu sinto que eu tenho mais domínio em pintura, por isso mesmo que eu tenho um curso, inclusive, gente, se você quer ficar por cima de todas as novidades do curso que vai abrir em breve, a minha segunda turma, clica aqui embaixo, se inscreve no grupo do WhatsApp, é um grupo só de informações, você vai ficar só ligadinho nas informações, vai ser tudo. Aquele merchan, gente. Mas, enfim, gente, então agora, realmente vamos começar a série de desenho, espero que vocês gostem, se divirtam e aprendam alguma coisa, e contem aqui embaixo se ajudaram vocês de alguma forma esse vídeo, e é isso, gente, bora aprender a desenhar um olho. Oi, gente, então vamos lá começar agora a desenhar esse olho do zero. Inclusive, pra desenhar esse olho eu vou usar o meu sketchbook, tá, gente? Pra quem não conhece, da minha linha de sketchbook com a Nina, maravilhosa, nossa logo tá aqui, maravilhosa. E, inclusive, não sei se vai estar ainda à venda, né, porque vocês estiverem vendo esse vídeo ainda vai entrar em venda, mas enfim, a gente sempre abre ciclos novos, caso você queira adquirir, vai lá no meu Instagram e procura saber sobre o nosso sketchbook. Mas, enfim, gente, então vamos lá. Uma coisa importante que eu quero falar pra vocês, antes de eu começar realmente a desenhar o olho aqui do zero, é uma coisa bem importante, principalmente para as pessoas que dizem, não sei desenhar, eu tenho muita dificuldade de desenhar. Eu acho que é bem legal a gente entender que o corpo humano, ele também pode ser esquematizado. Como assim? A gente também consegue comparar medidas, a gente também consegue fazer formatos geométricos com o nosso corpo, com partes do nosso corpo. E isso ajuda muito o entendimento do desenho em si. Isso é uma coisa que eu tô aprendendo na faculdade, que eu tô tentando trazer aqui pra mim. Mas uma coisa bem importante é que, por exemplo, a gente tem que entender que, por exemplo, começar a traçar uma boca assim do nada, pode ser fácil pra mim, porque eu tenho mais facilidade, eu já faço isso há muito tempo, mas pra vocês pode ser muito mais difícil e pode ser muito mais fácil pra vocês fazerem esse esquema aqui que, por exemplo, eu fiz quando eu tava estudando pra Reels lá que eu faço do série de desenhos que eu já falei pra vocês. Eu estudei antes formatos e formas mais fáceis de vocês aprenderem, uma forma mais fácil de esquematizar e vocês entenderem melhor, sabe? E eu fui procurando formas geométricas, medidas que a gente poderia comparar pra vocês aprenderem com mais facilidade. E é uma coisa muito importante que vocês podem saber que realmente a gente consegue traçar medidas, a gente consegue fazer formas antes de chegar realmente do nada e já fazendo uma boca assim. Porque tem gente que tem mais essa facilidade, claro, tem muita gente que tem facilidade no desenho, da mesma forma que tem muita gente que tem facilidade em matemática, da mesma forma que tem alguém que tem mais facilidade em biologia, em esportes, enfim. Facilidades é muito diferente do que não saber algo. Então, você consegue aprender, se você realmente se dedicar, você consegue, porque a gente vê toda a parte de trás, toda a parte que pode ser esquematizada do desenho. É muito mais difícil a gente fazer de uma forma mais intuitiva, assim. Eu acho que as pessoas que já têm mais o famoso dom, que todo mundo fala, que pra mim não é dom, é realmente uma facilidade, elas fazem isso mais rápido, elas fazem isso mais de forma intuitiva, mas é muito importante saberem que tem toda uma coisa por trás e que vocês conseguem aprender, caso vocês não consigam fazer dessa forma mais intuitiva, sabe? A gente comparar essas medidas, proporção, usar formas, usar traçados que facilitem a gente construir o desenho, além de ser o correto a se fazer, porque a gente consegue construir um desenho mais proporcional, facilita muito a gente na hora de desenhar. Então é bem importante saberem disso, ficarem tranquilos, que não sei desenhar, é só treinar. Isso aqui é todos os estudos que eu faço, por exemplo, antes de fazer um vídeo de nariz. Enfim, eu sempre faço estudo, a gente sempre tenta procurar formas e medidas que vão facilitar o processo de entendimento de vocês. E é isso que eu vim trazer aqui pra vocês. Então, dito isso, só pra lembrar, não tem isso de não sei desenhar. Se quer saber desenhar, é se dedicar, tá bom? Super se dedicar, até porque a facilidade que eu disse que eu tenho, quem for ver meus vídeos de tour com desenhos antigos, vê que eu melhorei muito mais, e tudo isso é questão de prática. Eu posso ter um tempo de evolução menor, eu posso evoluir mais rápido do que outra pessoa, isso é super normal, mas não quer dizer que aquela pessoa não vai evoluir também, sabe? Se a gente quer, a gente vai lá e estuda.
entendeu? É realmente estudo. Se a gente realmente quer aprender, a gente vai lá e estuda. Infelizmente, algumas pessoas nascem com uma facilidade muito, muito grande. Nascem! Mas tudo bem, gente. Todo mundo consegue aprender. Eu aprendi física e química na escola como? Estudando. Não aprendi muito não, mas tudo bem. Acho que faltou a força de vontade. Mas enfim, gente, vamos lá então desenhar esse olho pra vocês. Então, gente, vamos lá. Primeiramente, tô aqui com o meu sketchbook. O que é que eu fiz? No Reels que eu lancei lá no meu Instagram, que foi de 15 segundos, eu vou fazer basicamente o mesmo esquema que eu fiz lá, só que aqui eu vou prolongar, realmente fazer passo a passo com vocês e também falar um pouquinho sobre luz e sombra. Muita gente comentava lá nos Reels, tipo, meu Deus, como é que faz luz e sombra? É muito difícil, não sei o quê. Eu sei, gente, realmente eu sei que é difícil, eu sei que não acho a parte mais difícil, mas eu acho que é a parte que dá mais vida ao desenho, tá? Tira o desenho de ser um desenho 2D que vai para um desenho 3D, um desenho tridimensional, mas é uma coisa fácil também de aprender, não é difícil. Luz e sombra, eu posso gravar depois um vídeo sobre luz e sombra, caso vocês queiram, comentem aqui embaixo. Mas enfim, gente, eu vou ensinar aqui a forma que eu faço meu olho, é bem importante também falar isso, é a forma que eu faço e que eu arranjei uma forma também fácil de explicar pra vocês como eu faço, porque eu normalmente faço de uma forma muito intuitiva, como eu falei pra vocês há um minuto atrás. Mas, essa é a forma que eu aprendi, que eu acho que pode facilitar o entendimento de vocês. Não é a forma correta, tá bom? Mas é a forma que eu gosto, que eu acho que vai ajudar vocês também. E caso vocês também já saibam, vocês podem incrementar essa ideia, a técnica de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vamos primeiramente traçar aqui uma linha no meio pra se guiar, tá bom? Para esse olho um pouquinho maior, pra gente poder ver em maior escala. Então, primeiramente, vou traçar uma bola que vai ser a nossa pupila. Fiquem tranquilos em relação à bola, gente. Minha bola não é totalmente circular, tá? Fiquem tranquilos. E, gente, agora, com essa medida que a gente tem aqui, com o próprio lápis, a gente pode comparar essa medida da pupila aqui e trazer para este canto. E aqui vai ser onde vai começar o comecinho do nosso olho. E nesse outro canto aqui vai ser onde vai terminar o nosso olho. Com o próprio lápis, gente, a gente pode comparar essas medidas. Então, segurem assim, meçam e tragam para o outro lado. Isso é uma coisa que eu aprendi na aula de desenho da faculdade. Mas, enfim. Então, o que a gente vai começar? Abaixo dessa linha, mais ou menos aqui, mais ou menos a metade dessa segunda linha aqui, metade desse segundo círculo aqui, a gente vai traçar a nossa linha que vai delinear o nosso olho, né? A primeira curvinha, como eu falei lá no meu vídeo. Então, a gente vai começar aqui traçando. Gente, pode ir ajeitando, tá? Eu nunca acerto de cara, vocês podem ir ajeitando a linha de vocês, é super tranquilo. E, gente, errar é tranquilo, tá? Acabei de errar aqui, normal. É aqui vocês estiverem em realidade. Porque lá no Reels a gente corta quando erra, né? Mas enfim. Então vem aqui, novamente, pegando a linha aqui. Se vocês errarem, vão lá e constrói de novo. O meu professor diz pra gente não usar borracha, mas eu sou uma pessoa que eu preciso da borracha. Eu tento o máximo não usar, mas às vezes eu uso, tá, gente? Mas tentem não usar também, porque é legal a gente ver os erros que a gente cometeu e ver como a gente pode acertar. Então, gente, essa linha aqui que vai terminar o olho vai ser um pouquinho mais em cima dessa, tá bom? Então, meio que divide essa aqui de novo. A gente tem já esse espaço que tem pra cá, a gente dividiu em dois. Divide esse aqui em dois também e traz aqui para o final do olho, mais ou menos aqui. Quando a gente marcou que finalizava o nosso olho. Agora, a gente vai fazer o mesmo processo, só que embaixo. A gente vai puxar essa curvinha, delineando aqui. Não esquece essa curvinha aqui, mais ou menos, que é pra gente conseguir fazer o cantinho do olho. E vamos encontrar com esse traço aqui. Então, gente, agora que a gente tem mais ou menos o formato do nosso olho, o que a gente vai fazer é, a gente vai primeiramente cortar isso aqui, que vai ser a nosso cantinho do nosso olho, tá? Eu já venho ajeitando aqui, gente, com o tempo eu vou vendo alguns erros e vou ajeitando, tá? Fazendo por cima mesmo, porque como eu falei, é bem importante a gente ver o que a gente errou. Depois eu venho aqui e vou puxar a linha d'água. Mais ou menos assim, e vou comprimindo ela. Uma coisa bem importante aqui pra gente dizer, eu não gravei esse vídeo de desenho antes porque eu sou uma pessoa que eu acho que eu não sei ensinar muito bem desenho, eu acho que o meu desenho é muito intuitivo. Porém, tô tentando aqui mostrar pra vocês porque vocês me pedem muito, tipo, muito mesmo. Então, acho que é legal vocês saberem que não sou profissional de desenho, eu nunca farei um curso de desenho na minha vida, meu curso é de aquarela, tem um desenho muito básico, não tenho totalmente domínio pra ensinar pra vocês, tá bom? Mas tô aqui tentando ensinar a forma que eu faço. Ok, gente, agora que eu fiz isso,
O que eu vou fazer? Já tracei, então, a nossa pupila, já tracei, então, a nossa íris, a curvinha de cima e a curvinha de baixo, tá bom? A gente já tem mais ou menos o formato do nosso olho. Agora, o que a gente vai fazer é basicamente contornar aqui com um espaçozinho a dobrinha do olho ali em cima, tá bom? Então, o que eu faço é basicamente contornar o que a gente acabou de fazer, mas aqui no final eu faço essa curvinha aqui. E aqui embaixo a mesma coisa, gente. Eu também faço essa curvinha aqui pra poder marcar a sombra aqui de baixo que a gente vai ter. Depois, o que a gente vem? Vamos traçar a nossa pupila, tá bom? Eu vou traçar ela com um leve brilho. É bem importante vocês deixarem um brilho do olho, porque deixa o olho muito mais realista. Então, vamos deixar esse brilho aqui. Aqui. Nossa pupila, se você quiser, você já pode pintar a sua pupila, porque a pupila vai ser preta mesmo. Então, pode pintar. Vocês podem fazer o brilho como vocês quiserem, tá? Eu fiz aqui dessa forma mesmo, mas vocês podem fazer da forma que vocês quiserem. Pode fazer um quadradinho assim, tanto faz, não é nada obrigatório. Então, vamos lá. E sempre quando eu vou construindo novas coisas, eu vou ajeitando algumas outras coisas que eu acho que podem melhorar. Então, é bem legal vocês pararem... Nossa, eu vou olhar agora o desenho como um todo e vou entender ele melhor. E depois eu volto, entendeu? Então, é bem legal vocês fazerem isso. Aqui mesmo, já tô encurtando um pouquinho, que eu acho que ficou muito bolo tudo ali. E já vou consertando algumas coisas. Ok, depois dessa parte, basicamente tá construído o formato do nosso olho. O que a gente vai fazer agora? Vai fazer as sombras, tá bom? Basicamente é isso. Então a gente traçou nossa pupila, traçou nossa íris, depois veio com as duas curvinhas ali em cima, uma mais abaixo e uma mais em cima, tá bom? Depois fechou essa curvinha, traçou essa curvinha em cima e traçou essa curvinha embaixo, ok? Então, bem fácil. O que a gente vai fazer agora? A gente vai marcar onde é que a gente vai fazer as sombras, tá bom? Então, primeiramente, eu vou começar pela nossa pupila. Eu vou até pegar meu lápis, inclusive esse aqui é o lápis B, tá? Porque é o que eu uso pra maioria dos esboços. E agora eu vou vir aqui com esse 4B. E realmente a sombra que vai dar mais vida aqui, a gente vai fazer por último os cílios, tá bom? Porque os cílios é bom a gente fazer no final, porque é uma parte que não pode ser sombreada, é uma parte que tem que ficar estática, que é um cílio. Então esse não é o final. Então agora a gente vai começar pela nossa íris. O que eu começo, gente? Isso realmente depende da referência que vocês estão fazendo, mas normalmente também depende da luz, depende de muitas coisas, muitos fatores. Mas normalmente a gente tem uma sombra bem aqui, onde encosta a nossa íris com o cantinho do olho, tá bom? Então a gente vai marcar aqui uma sombra. É bem legal, porque parece muito com quando a gente pinta com aquarela. Se vocês viram um vídeo de como pintar olho com aquarela, vocês vão até entender bem essa parte. E depois, o que eu faço? Eu começo a trazer essa sombra aqui pra baixo e começo a fazer meio que umas linhazinhas meio aleatórias puxando pra pupila, tá bom? Então eu venho aqui com mais escuro e venho puxando essas linhas pra dentro ali da pupila. Então você vai fazendo essas linhas louquinhas até chegar lá no final. Não esquecendo, gente, de deixar o brilho branco. É importante porque canetinha em cima de lápis, pelo menos a minha, não sei se é uma coisa só com a minha, não sei dizer, mas ela fica meio amarelada, não sei o que acontece. Se vocês tiverem até algum gosto pra me dizer, me digam. Mas então eu sempre tento deixar o que é branco, branco mesmo. Mas enfim, agora a gente vai fazer esse mesmo processo saindo da pupila. Então a gente vai traçar esses tracinhos louquinhos, saindo da pupila e indo lá pro cantinho do olho. E vai acabar criando esse brilho no meio do olho. E quando você vai chegando mais em cima, você deixa esses tracinhos mais juntinhos e mais escuros, menos do que aqui. Então você cria uma luz nessa área aqui, tá? E nessa área aqui você tem de escurecer mais, até porque é a parte que o olho tá sombreando mais, tá bom? Então é isso que eu estou fazendo. Também venho aqui e faço umas sombrinhas loucas pra não ficar com tanto brilho, não ter necessidade de tanto brilho. Então eu vou fazendo isso, cada vez mais escurecendo algumas partes, principalmente aqui em cima. É um tracinho bem louco, gente, assim, eu realmente não tenho muito o que falar pra vocês. É meio que vai e volta, vai e volta. Ok, depois dessa parte, o que a gente vai fazer? Tendo escurecer mais os cantinhos aqui, deixar eles um pouco mais escuros. E agora, gente, a gente vai pegar outra parte pra sombrear, que é aqui no olho mesmo. Uma coisa bem importante a gente entender é que o olho não é branco. O olho não é branco, totalmente branco. Então a gente vai fazer uma sombra aqui que dá um olhar muito mais realista. Então, inclusive depois, com a sombra, eu vou vir com um esfuminho, tá? Quem não tiver, usem um pedacinho de papel ou um algodão. Tentem deixar ele bem fininho pra fazer essas sombras, que ajuda muito. Por favor, não façam com o dedo. O dedo, tipo, é péssimo. Não usem o dedo. Usem qualquer outro material, menos o dedo, tá bom? Então, tô começando aqui fazendo um
uma sombra aqui bem rente. O mesmo lugar que a gente fez essa sombra aqui do olho em cima, é onde faz essa sombra do cantinho branco do olho, que não é branco. Então, eu começo a fazer essa sombra aqui. O lápis bem leve, gente, pra fazer sombra é uma coisa bem leve, assim, tá bom? Treinem essa mão leve. E agora eu venho aqui trazendo também pra o cantinho do olho. E vou meio que deixar um brilho bem aqui no meio do olho, fazer um brilhinho nessa área aqui. Então, eu venho aqui trazendo aqui pra linha d'água. Já vou puxando aqui a sombra pra debaixo da linha d'água também. Olha que o olho já tá criando outra vida, né? Então, gente, aqui nessa parte que tem esse cantinho do olho, eu venho só fazendo uma sombrinha assim, é uma coisa bem mais aleatória. E esse cantinho aqui do olho, eu venho só fazendo um sombreamentozinho assim, nos cantinhos dele. Puxo aqui um pouquinho pra linha d'água. Agora eu vou escurecendo aqui um pouquinho mais a linha d'água. Um pouquinho mais aqui o cantinho da nossa íris. Trago um pouco mais aqui da linha d'água. E um pouco mais aqui também embaixo da linha d'água. Ok, gente, o que eu vou fazer agora? Depois que a gente sombreou bem aqui esses cantinhos, é bom a gente também sombrear essa aqui, a parte de cima, aqui onde que vai vir os cílios. Então, eu meio que reforço esse traço aqui em cima, que é onde a gente vai trazer os nossos cílios. Depois disso, eu venho aqui para essa parte da dobrinha do olho, que é bem importante, gente. Essa parte aqui do olho, que é a que encontra aqui com a sobrancelha, é mais afundadinha, né? É importante a gente também perceber as sombras do nosso olho. Então, aqui a gente tem uma sombra que é onde tem a profundidade entre a sobrancelha, o olho e o nariz, né? Se vocês verem, se forem observar o rosto de vocês, tem essa profundidade aqui. Então, onde tem profundidade, a gente aplica a sombra. Então, tô aplicando aqui a sombra bem nessa partezinha aqui. E vou puxando essa sombra pro resto aqui do olho. Quando chega aqui, também dou uma sombreada, até porque como é uma dobrinha, é importante a gente dar essa sombreada bem rente aqui, a dobrinha. Depois eu venho aqui trazendo essa sombra pra dentro dessa dobrinha e fazendo já algumas linhas de expressão. Já trazendo essa sombra como se fosse uma linha de expressão. Continuo puxando aqui as sombras pro resto do olho. Puxo aqui um pouquinho pra esse canto. E começo a trazer essa sombra aqui pra baixo do olho, tá? Também fazendo algumas linhas de expressão. Vocês estão vendo que o olho já tá criando muito, muito mais vida. Então, vem aqui também com as sombras nessa parte aqui. Vou colocar até um olho aqui, gente, como referência, pra vocês entenderem mais ou menos essas sombras que a gente tá traçando, tá? Não ficar muito em aberto, mas como eu já conheço as sombras do olho, isso aqui já é mais fácil pra mim. Mas eu vou botar aí pra vocês. E a gente começa a escurecer essas partes aqui, gente. Essa parte aqui tem a profundidade que eu falei. Venho aqui, dou uma escurecida. Venho aqui nessa outra parte também, dou uma escurecida. Aqui também e aqui também. E agora, gente, o que eu faço é vir com o esfuminho ou papel que você tenha e começar a esfumar tudo isso que a gente acabou de fazer, tá bom? Dá uma vida muito melhor pro desenho e fica muito melhor do que deixar o próprio lápis, sabe? Então, quem tiver esfuminho em casa. E, gente, tem também jeito de fazer esse próprio esfuminho. Tem muito vídeo aqui no YouTube que as pessoas ensinam a fazer um esfuminho caseiro, até porque esfuminho é papel, gente. Papel bem compactado. Então, é bem legal se vocês pesquisarem esses vídeos. E até aqui, gente, para as áreas maiores, eu venho com papel e esfumo com papel mesmo, porque o esfuminho às vezes deixa muito marcado. Ele é bom para áreas menores, mas aqui, como vai encontrar para fazer uma sombra mais de estilo degradê, então eu trago o próprio papel mesmo e faço a sombra. Mas como eu falei, gente, caso vocês não tenham esfuminho, peguem um papel, enrolem bem com tonete também, é bem legal. Eu já usei várias vezes com tonete. E nenhum segredo, gente, a gente só tá aqui esfumando toda a área que a gente acabou de aplicar a sombra, tá bom? Cuidado para não escurecerem demais e acabar ficando muito escuro. E cuidado para não escurecerem de menos também. Não fiquem com medo de escurecer, gente. Vocês acham que vocês estão com um pouco de medo, vão escurecendo aos poucos. Não precisa escurecendo logo tudo de cara. Ah, escureceu, acho que ainda tá claro. Então vai lá e escurece mais. Eita, que aqui eu exagerei na sombra. Olha, eu usando borracha. Então eu venho aqui, ainda não tá como eu queria. Então eu venho aqui e aplico mais sombra.
Eu acho que 4B é perfeito, gente, pra fazer esses desenhos mais realistas de olho. I wanna be yours, I wanna be yours. Então vem aqui, continue esfumando. Tem até um esfuminho menorzinho aqui, que eu também gosto muito dele. E quando eu acho que tá bom, agora a gente vai esfumar dentro do olho. Essa parte é bem importante vocês terem calma, gente, pra gente não deixar essa parte de dentro do olho preta, tá? É bem importante, gente, é pra fazer uma sombra, porque se acabar deixando tudo cinzento, vai perder totalmente o intuito do desenho, que é um desenho realista. Então, começa aqui esfumando tudo que a gente acabou de fazer. Aqui dentro também, tá? Vem mesmo movimentos que a gente fez com o lápis, a gente vem fazendo com o esfuminho. E aqui em cima a gente tenta dar mais uma sombreada mais geral, mas aqui mesmo movimento, pra continuar com o mesmo sentido as sombras que a gente fez. Tá, acho que aqui não tá tão esfumado, não tá tão escuro, então eu venho aqui e aplico mais. Vocês já veem que mesmo sem os cílios já tá com um efeito muito, muito bonito. Vocês vão poder ver que quando a gente aplica os cílios faz total diferença, juro. Tô só realçando, às vezes eu realço algumas partes assim, deixo um pouquinho mais escuro, só um traçado leve. Vou ajeitando algumas coisas que eu vou vendo com o tempo também. E aqui ao redor do olho eu contorno mais, é bem legal vocês fazerem isso pra dar esse destaque aqui na nossa íris. Então, vou traçar aqui essa bolinha, que não tá tão certinha essa bolinha não, mas tudo bem. Olha como já tá ficando muito mais legal. E aqui você pode também traçar alguns traços mais fortes com a ponta do lápis mesmo, pra deixar mais marcado esse olho. Deixar essas marcas do olho um pouquinho mais marcadas. Ok, agora eu vou vir aqui realmente com o lápis, com a ponta do lápis, realçando essa dobrinha aqui. A gente fez as sombras, mas é importante realçar que é uma dobrinha. Então eu venho aqui traçando a dobrinha de novo. Aqui não tanto, mas mais leve. Traço alguns traços de expressão da mesma forma aqui. E agora, gente, vamos para os cílios, que é a parte mais importante que eu estava mais esperando. Também dá uma escurecida mais aqui, que eu achei um pouco claro ainda. Ok? Vamos vir agora para os cílios. O que eu faço, gente? Formato do cílio, bem simples. Já ensinei algumas vezes lá no meu Instagram. A gente vem com lápis, puxa e solta. Vem com lápis, puxa e solta. Vem com lápis, puxa e solta. E é isso. E depois disso, primeiramente a gente tem que entender o formato dos cílios. Isso é bem importante também, que eu não falei. A gente tem um olho aqui, então a gente começa a traçar os cílios. Quando chegou mais ou menos aqui no meio, um pouquinho mais pra cá, a gente muda o sentido deles, tá, gente? Não é assim toda hora. A gente vai mudar o sentido. É bem importante entender isso também. E depois que a gente traça os cílios, a gente vem com outros cílios, puxa alguns da mesma raiz, faz alguns atravessados, faz alguns meio doidinhos, pra gente criar esse efeito de cílios bem legais. Então é isso, a gente entendeu o formato do cílio, entendeu a pressão que a gente faz no lápis pra poder fazer o cílio e também fazer cílios bagunçadinhos. Então vamos começar aqui, bem no cantinho do olho. O que eu faço é fazer uma curva que vem pra dentro do olho. Então entendam o movimento, a gente vem e solta, puxa pra dentro e solta. Chega mais ou menos lá em cima, tá? Alguns vocês podem fazer mais pra dentro, outros vocês podem fazer mais pra fora. É bem legal de fazer cílios bem bagunçadinhos pra dar esse efeito melhor. Então, começa a fazer. Chegou mais ou menos aqui, muda de sentido e muda de tamanho também, tá? Então, volta aqui depois. Faz alguns pra dentro também do olho, é legal fazer isso. Então, volta aqui traçando mais. Alguns da mesma raiz, outros não. E como eu sempre falo lá no meu Instagram, eu acho que existem dias e dias de cílios. Tem dias que eu tô fazendo uns cílios maravilhosos. Tem outros que não. E a mesma coisa aqui no de baixo, tá, gente? Eu venho traçando da mesma forma da segunda linhazinha que a gente traçou aqui. E mesma coisa, gente. Chegou aqui, mudou o sentido. Olha como já tá dando outra vida pra esse olho. Então a gente continua aqui traçando nossos cílios. Você pode preencher alguns, deixar alguns mais escuros, mais preenchidos.
Cuidado também pra não fazer cílios demais, é bem importante a gente ter em mente isso. Então, se você acha que tá bom, preenche alguns, que você pode ver que quando preencher dá um efeito melhor. E na raiz deles, tentem fazer um pouco mais grossinho assim, vocês podem puxar uma sombrinha até da raiz e deixar ele mais grossinho assim. E até no próprio brilho, vocês puxam e faz um cílio, como se fosse a sombra do cílio no brilhinho. É bem legal, uma dica bem legal. Agora, gente, uma dica também é fazer um pouquinho de sombra aqui nos cílios, pra dar esse efeito de que tem uns cílios mais cheio. Mas tentem não enfumar muito essa sombra que a gente tá fazendo pra não destruir o formato dos cílios, tá bom? Agora eu tô vindo aqui, traçando mais uns tracinhos. Nessa parte final a gente vai vendo os detalhes, as coisas que a gente pode melhorar e vem e melhora. Então é isso, gente, que eu tinha pra falar pra vocês. Eu acho que deu pra explicar mais ou menos pra vocês como é que eu faço olho. E, gente, eu acho facilzinho a forma que eu faço. É realmente muito treino e dedicação, tá bom? E acho que deu pra entender mais ou menos como é que eu faço. Foi mais um mostrando pra vocês como eu faço do que realmente um tutorial. Mas eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa com esse vídeo. Treinem, também treinem em escala menor, treinem em escala maior, que é bem importante também, porque normalmente a gente trabalha com o retrato por completo, né? Eu acho que é um pouquinho mais difícil a gente fazer em escala menor do que em escala maior, mas também isso depende muito de pessoa pra pessoa. Mas eu espero que vocês tenham gostado das dicas, que tenham sido úteis pra vocês. Foi mais realmente assim, vocês verem como é que eu faço do que realmente um tutorial. Mas é sempre bom lembrar que a gente primeiro começa com esses formatos, a gente traça uma linha pra se guiar, a pupila, as duas curvinhas em cima. Depois a gente traça aqui o cantinho do olho, vem com uma sombra e por último vem com os cílios e depois já os últimos detalhes finais. Eu acho que deu pra entender bem mais ou menos como é que eu faço o olho e eu espero que tenham ajudado vocês de alguma forma. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham aprendido alguma coisa e que tenha sido bom pra vocês. E é isso, gente. Se inscreve aqui no canal, dá like no vídeo e comenta aqui embaixo o que você achou. Um beijinho e até mais.